paz do Senhor, queridos, queridas, tudo bem? A vocês que nos acompanham aqui em nosso canal no YouTube, também pelas demais redes sociais, eu quero agradecer, que Deus abençoe. E esse vídeo aqui é algo que não estava programado, né? Eu não tinha projetado fazê-lo, mas vou explicar para vocês o porquê que vocês estão vendo aí essa tela com um esboço do lado esquerdo. Tem aqui a Bíblia do lado direito, a Bíblia que eu uso, My Bible, não sei se é assim a pronúncia em inglês, mas vamos lá. Eu estava no ano passado, no dia 30, né? A gente acorda, faz o devocional, e hoje eu estava reforçando aqui os temas, revendo os temas que eu tenho que expor a mensagem de Deus em diversas agendas que Deus tem nos agraciado. E minha primeira agenda deste ano será no dia 3, né? Hoje é dia 2 de janeiro, segunda-feira, como você vê aqui, né? Na tela. E eu só vou publicar essa mensagem, obviamente, quando você estiver assistindo, eu já preguei a mensagem, né? Eu vou publicar ela na quarta, dia 4, né? E aí eu estava aqui preparando a mensagem, quando de repente que eu cheguei aqui no subtópico 2 do primeiro ponto, eu senti aqui, eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que colocou no meu coração fazer a captura da tela e compartilhar com vocês como se dá o processo, né? De construção de uma mensagem. É claro que isso aqui é graça, é dom de Deus, é bênção de Deus, é o Espírito do Senhor, tudo isso aqui, a nossa suficiência vem de Cristo. É Ele, se Ele não escolhe, se Ele não unge a gente para fazer isso de nós mesmos, não tem como elaborar sobre a forma que o Espírito Santo quer nos dirigir numa palavra, né? Então vamos lá, eu quero compartilhar com vocês, como já tem uma parte feita, mesmo assim eu vou voltar e depois eu vou continuar aqui, elaborando o restante do conteúdo. Porque o que acontece? Quando Deus me dá uma mensagem, quando eu penso num tema, eu vou rascunhando ela, né? Primeiras vezes eu faço uma anotação ali mesmo na Bíblia, ou num pedaço de papel, às vezes no celular, dependendo do local onde estamos. Às vezes Deus dá uma mensagem no púlpito, eu não tenho caneta e fico ali receoso de pegar o celular e alguém achar que eu estou mexendo em redes sociais, quando na verdade eu queria anotar aquele pensamento que nos sobrevém. Por isso que eu sempre estou munido de uma caneta, né? Então eu comecei rascunhando essa parte aqui que já está formatada, ela também estava assim, desse jeito aqui, que eu chamo de rascunhar, né? É um rascunho. E aqui eu já estava dando andamento. Então deixa eu explicar para vocês. O tema lá da campanha ou da jornada que o pastor está fazendo, que agora, diga de passagem, será meu pastor local, o pastor Eber, a quem eu mando um grande abraço. O tema do janeiro que ele está fazendo lá é tempo de reconstruir. E aí embaixo ele colocou reconstruir vidas, famílias, sonhos e projetos. E aí quando eu estava pensando nesse tema, Deus falou comigo e me fez pensar o seguinte, que muitas vezes, como a gente vai ver na introdução, nós estamos pensando em primeiro reconstruir por fora, quando na verdade precisamos reconstruir a nós mesmos por dentro. Então, eu poderia colocar assim, vamos copiar isso aqui, vamos colar aqui embaixo, e aí eu colocaria aqui o tema principal, né? Então, que aqui, tempo de reconstruir, esse é o tema principal, vamos botar aqui, ou tema geral, ok? E aqui nós temos o subtema, reconstrua-se antes de reconstruir. O texto base, né? Eu já, nas aulas que eu já dei sobre homilética, eu já disse para os irmãos para os alunos e para os amigos, irmãos que nos acompanham, que essa forma aqui é uma forma particular de construir o esboço. Você pode colocar o texto primeiro, depois o tema. Eu geralmente coloco assim, tema, texto e introdução, ok? E aqui o texto de Lucas 15, 17 a 19, onde vai estar baseado este sermão, tá? E daqui a pouco a gente explica explica melhor na introdução. Mas eu estou lendo essa parte do texto de Lucas 15 porque
a conclusão ou o processo de conclusão da mensagem se dará a partir desses 3 versículos, né? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pouco fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Perceba que no texto eu coloquei algumas palavras em negritos. Isso aqui é para minha mente absorver e até para as pessoas com quem depois eu vou compartilhar os bolsos, seja por meio de um livro ou seja por meio de forma pessoal, eles saibam que eu estou dando destaque a essas expressões porque elas são importantes para o entendimento do sermão propriamente dito. E aqui nós temos a introdução, tá? Palavra introdutória, que eu posso seguir à risca ou formular uma outra introdução. No entanto, essa aqui está bem conectada, bem pertinente com o tema e com o texto. Então eu propus no meu coração começar a introdução do sermão assim, ó. O que seria uma reconstrução? Uma reconstrução seria uma espécie de reedificação, de reorganização ou de reforma. Ou seja, eu estou dando um breve significado simples, uma definição que se encontra em qualquer dicionário da língua portuguesa, que reconstrução é reedificação, reorganização ou reforma. E aí, na segunda parte aqui da introdução, eu vou me referir à ideia que Deus colocou no coração do pastor que está promovendo aí a jornada no mês de janeiro. A proposta diante de nós, neste mês de janeiro, botei entre aspas porque eu posso dizer ou não essa frase, tá? A proposta diante de nós visa a reedificação, a reforma ou reconstrução de áreas importantes da vida do ser humano. A vida, a família, os sonhos e os projetos. Perceba que essa parte da introdução está em conexão. Eu vou colocar o banner aí do ladinho para você olhar, né? Está em conexão com o tema principal da jornada, da campanha, tá? Seria bom, nestes aspectos, que alguém pudesse trabalhar em nosso lugar para nos possibilitar a reconstrução de todas estas coisas. Botei todos aqui, né? Vamos já corrigir. Todas estas coisas em nossas vidas. No entanto, o papel de reconstrução neste sentido é intransferível. Eu acredito que você entendeu que aqui eu quis falar o seguinte: para que eu entre nessa ideia de que precisamos primeiro reconstruir a nós mesmos, lembra aqui do subtema? Reconstrua-se antes de reconstruir. Também perceba que na pregação eu não vou falar logo sobre o tema. Eu vou ler o texto e no momento exato eu vou falar o subtema, ok? Então perceba que nessa ideia de reconstrução a nós mesmos, nós não podemos transferir essa responsabilidade a outros, né? Seria tão bom se alguém pudesse pegar nossos problemas, nossa situação, reconstruir nossa vida, nossa família, nosso sonho, nosso projeto, mas essa é uma responsabilidade nossa, é intransferível, tá bom? Outra coisa que me veio à mente aqui agora é que você viu que eu acabei de corrigir bem aqui, ó, que estava todos, eu botei todas. E geralmente quando eu construo um esboço, eu volto nele várias vezes para ver se tem alguma coisa errada ou se um pensamento pode ser reformulado. Por isso que construir uma mensagem leva tempo, tá bom? Embora eu esteja com a Bíblia aqui, né, bem aqui para usar. Por que eu uso ela aqui na lateral? Porque quando eu precisar copiar um texto, ela tá bem aqui, eu copio e transfiro para cá, tá bom? Mas eu tô com a minha Bíblia bem aqui do meu lado, da minha esquerda aqui. Vamos lá. Completando esse pensamento aqui, ó. Ou seja, cada um de nós em particular deve arregaçar as mangas e trabalhar na busca da reconstrução daquilo que acredita ser necessário. E esta verdade me levou a entender pelo Espírito de Deus que, olha aqui agora, preste muita atenção, que isso aqui nós chamamos na homilética de transição, uma ponte que a gente constrói entre a introdução da mensagem e o conteúdo que a gente pretende pregar de acordo com a direção de Deus. E esta verdade me levou a entender pelo Espírito de Deus que antes de eu começar a reconstruir aquilo que está em volta de mim, preciso reconstruir a mim mesmo. Lembra do subtema? Reconstrua-se antes de reconstruir. Podia dizer para a igreja, para gerar participação, poderia dizer, repita comigo, irmãos, reconstrua-se antes de reconstruir. Às vezes alguém é contra essa ideia de pedir para repetir, tal, mas é didático, é para envolver a igreja, né? Isso é bom, tá bom?
Acredito que uma das razões pelas quais muitos de nós até tentamos diversas vezes, mas não conseguimos trabalhar na reconstrução daquilo que era necessário, se dá pelo fato de que tentamos reconstruir por fora, quando na verdade estamos precisando, primeiramente, reconstruir-nos por dentro. Perceba a harmonia do esboço. Por isso, vamos usar a tão conhecida passagem de Lucas 15, que foi onde nós lemos aqui no início, ok? Para meditar no seguinte subtema: reconstrua-se antes de reconstruir. E aí, eu já vou para a última parte da transição. De início, em nossa meditação, observemos como este texto tem fortes conexões com o tema geral da campanha. O tema geral, né? Você lembra ainda do tema geral? Tempo de reconstruir. Então vamos lá. Primeiro ponto da minha mensagem, obviamente, que eu já disse isso em outras ocasiões, em outras aulas, que eu não vou dizer assim no púlpito, né? Primeiro ponto da minha mensagem. O que eu posso dizer olhando para o primeiro ponto? Eu posso dizer o seguinte: em primeiro lugar, no filho pródigo, nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir sua vida. Lembra que no banner está lá, reconstruindo, tempo de reconstruir a vida, a família, os sonhos e os projetos? Lembra que está lá no cartaz? Que eu vou colocar mais uma vez aqui para você ver. Então veja bem, no filho pródigo, nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir sua vida. Verso 32. E agora eu estou fazendo isso, eu estou colocando o versículo aqui, porque caso eu não lembre de cabeça, de coro salteado, ele já está aqui pronto para me citar. Olha só, no filho pródigo nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir sua vida. Verso 32. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Observe a declaração chocante do pai. Ele estava morto, ou seja, havia perdido a própria vida e precisava reconstruí-la. Veja, reconstruir sua vida. Lembra do tema? Tempo de reconstruir vida é o primeiro ponto lá. Quem precisa reconstruir a vida? Na verdade, isso aqui não é 2 pontos, isso aqui é uma pergunta reflexiva, aplicativa ao seu público. Quem precisa reconstruir a vida? Aí aqui eu faço a situação de Apocalipse, capítulo 3, é claro que depois eu vou explicar. Isso aqui eu estou comentando desta forma com vocês porque é um vídeo aula, um vídeo instrutivo para ajudar você na produção do seu esboço, do seu sermão, você que tem dificuldade. E aí eu cito aqui Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha só que palavra forte para a gente refletir. Então tem muita gente que precisa reconstruir a vida porque está semelhante a um veredicto chocante dito pelo pai quando o filho retornou e ele está explicando ali para o irmão, né? Olha, esse teu irmão estava morto. A vida que ele vivia era uma vida de alguém que tinha o nome de que vive, mas estava morto. E agora reviveu. Estava perdido e foi achado, né? Em Apocalipse, falando sobre a igreja, sobre o anjo da igreja em Sardes, o Deus que conhece a igreja disse: olha, eu te conheço. Eu sei que tu tens o nome que vives, mas estás morto. E aí eu coloquei aqui, conferir também Efésios 2:1 e 2, que vai nos explicar sobre essa ideia de alguém que vive, mas está morto. Porque em Efésios 2, nós sabemos que ali Paulo fala sobre o nosso estado anterior à graça de Cristo. Paulo diz: olha, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui você pode explicar que para entender esse estado de morte espiritual em que se encontrava o chamado filho pródigo, Paulo explica aos Efésios que antes da graça, antes do Deus riquíssimo em misericórdia e graça nos achar, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pecados dos quais nós andávamos outrora,
e também andávamos segundo o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, e também do espírito que agora, nesse momento, continua atuando nos filhos da desobediência. Porque uma vez que a graça nos alcança, nós partimos de filho de desobediência para filho da obediência. E aí Paulo relembra, nós também outrora andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Ó, aqui nós temos filhos da desobediência e agora nós temos filhos da ira, como também os demais. E aqui foi onde eu parei, ok? E eu deixei aqui para depois, quem sabe, corroborar com mais alguma verdade sobre a ideia de precisar reconstruir a vida, ou deixar aqui mesmo para fazer aplicações, ok? Daí agora eu vou copiar bem aqui, porque tem o mesmo sentido, para facilitar, né? Vamos copiar. Copiando. E agora nós vamos para o segundo ponto. Tá bem aqui, ó. 2. Já copiei. Por quê? Porque tá bem aqui, ó. No filho pródigo, nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir sua família. Então, agora eu vou mudar aqui, ó. No filho pródigo, nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir. Agora vamos tirar a vida e vamos colocar a sua família. Será que isso é verdade? E qual é o versículo? Nós vamos ver aqui, vamos voltar para Lucas. Vamos voltar para Lucas, capítulo de número 15. Vamos lá. Deixa eu ver se eu já acho de primeiro versículo. Tá bem aqui, ó. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens. Deixa eu ver se é esse mesmo. Aqui eu já coloquei, ó. No filho pródigo nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir sua família. Por que eu não estou sendo logo direto, não estou logo encontrando de primeira? Porque, como eu falei para você que está me assistindo esse vídeo, que a mensagem ainda estava sendo produzida e eu fiz só as anotações necessárias para não esquecer. Mas aqui está, ó. No filho pródigo nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir sua família. Ah, tá bem aqui, ó. Por que ele precisava reconstruir sua família? Porque deixou a casa do pai, abandonou seu próprio lar e para viver para si. Então, de fato, é bem aqui, ó. Passado não muitos dias, o filho mais moço, só juntando tudo que era seu, partiu, abandonou, foi embora. Então, de fato, no filho pródigo, nós temos o retrato, né, de alguém que precisava reconstruir a sua família. Vamos pôr o versículo aqui? Então, esse versículo bem aqui, ó. Passando não muitos dias, o filho mais moço, e aqui eu estou nessa tradução aqui das notas de Strong, mas vamos ver uma outra tradução, bem aqui, revista atualizada. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou todos os seus bens vivendo solidamente. Mas eu estou procurando outra tradução que vai ser a corrigida e fiel. Ó, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. É de fato esse versículo, mas eu vou deixar aqui nos números de Strong e vamos copiar aqui o versículo. E ele não é o versículo 32, ele é o versículo 13, tá? 13. Pronto. Ó, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Vamos colocar só até aqui, ó. Partiu para uma terra distante. Então, aqui eu vou apagar, porque eu já botei aqui em cima, ó. E vou deixar aqui para mim não esquecer, ó. Deixou a casa do pai, abandonou seu próprio lar para viver para si. Sua família não mais importava. O que importava eram os seus anseios de vida pessoal. Muitos abandonaram a família, um projeto coletivo para viver um projeto pessoal. E aqui eu vou começar a fazer os subtópicos, tá bom? Vamos lá comigo nessa jornada? Tudo bem, vamos para a segunda parte, né? Para não ficar um vídeo muito extenso, né? Até porque construir um esboço, produzir uma mensagem leva tempo, né? Para quem pensa que só chegou no púlpito e pregou, né?
se engana. Leva tempo, a gente vai pensando, repensando, pontuando, lendo, relendo, fazendo pesquisas, né? E na parte anterior eu deixei para vocês acompanharem comigo apenas a parte final. Nós vamos construir juntos aqui a parte final do esboço, né? Nós paramos bem por aqui no tópico 2. Então, algumas partes ainda não estavam completas, como eu já formatei aqui até para adiantar. Deixei algumas aqui inconclusas, tá? Sem concluir. E deixei a última parte, né? O último ponto para partir para a conclusão, para fazer aqui junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Só fazendo uma recapitulação, né? O tema geral lá da campanha é Tempo de Reconstruir. Reconstruir vida, família, sonhos e projetos. Esse é o slogan lá junto com o tema. A ideia, a direção que eu estou recebendo da parte de Deus, como já falei na primeira parte do vídeo, é falar sobre a reconstrução interna. E aí tem um subtema, reconstrua-se antes de reconstruir. O texto no qual eu baseio a mensagem é Lucas 15, 17 a 19, ok? Tá aqui o texto. Aqui uma introdução, e aí nós trabalhamos aqui o primeiro ponto, né? No filho pródigo, nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir sua vida, baseado no verso 32, e aqui está a declaração. E aí, eu coloquei aqui, observa-se a declaração chocante do pai. Ele estava morto. Agora eu dei destaque, né? Negrito, né? Por isso precisava reconstruir sua vida. Porque o pai diz que, estando distante, vivendo o que estava vivendo, ele estava considerado como alguém morto. Havia perdido a própria vida e precisava reconstruí-la. E aqui vem uma pergunta: quem precisa reconstruir a vida? Junto com essa pergunta, o exemplo da igreja de Sardes, e aqui uma outra referência para corroborar ou explicar o que é essa ideia de ter um nome que vive, mas está morto, né? Quem vive no pecado está morto espiritualmente, né? Esse estado era o nosso antes de conhecer a Jesus. E aqui eu acrescentei mais um ponto, que não está no último vídeo. Antes que sua vida se perca de todo, agora é uma aplicação, reconstrua ela com uma oração, como fez o rei Ezequias. Aqui eu estou me lembrando, né, daquela história que está registrada tanto em Isaías no capítulo 38, quanto no segundo livro dos reis, no capítulo 20, versículos de 1 a 6, né? A doença de Ezequias, quando Deus envia Isaías à casa dele, põe ordem à tua casa, porque certamente morrerás e não verás. E eu deixei a referência de 2 Reis 20, porque lá tem algo interessante, né? Lá faz destaque que quando Ezequias chora, busca às portas da morte, Isaías não tinha nem saído ainda do palácio, Isaías não tinha saído do pátio do palácio, quando Deus disse, olha, volta, vai, diz a Ezequias, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eu te sararei e acrescentarei aos teus anos 15 anos de vida, né? Então, quem estava sentenciado à morte, agora, através de uma oração quebrantada com lágrimas, ele reconstrói a sua vida, recupera, né? E isso é a beleza de uma mensagem. Essas referências bíblicas, essas conexões com o conteúdo bíblico que trazem de fato um ensinamento pautado pela palavra. Não são apenas, permita-me usar essa palavra, meras aplicações com o fim de impressionar, de dizer coisas bonitas. Não, são aplicações com conteúdo e base bíblica, aplicada com autoridade e forma espiritual. Aí nós temos aqui o segundo ponto da mensagem, que trabalha essa ideia. No filho pródigo nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir a sua família. Está baseado no versículo de número 13, deixa eu ver se eu não repeti isso, versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ora, quando ele sai da sua casa, que ele parte para outro lugar, quem ele está deixando para trás? Ele está abandonando sua família. Então essa é a ideia para levar à reflexão os nossos ouvintes. E aí eu coloquei aqui 2 pontos. Ele deixou a casa do pai, abandonou seu lar, sua família, fez isso para viver para si. Eu ainda não coloquei aqui, mas certamente vou em busca, vou pesquisar através de uma chave bíblica, de uma Bíblia com opção de pesquisas, um texto, né, para endossar, para
reforçar essa reflexão de abandonar pessoas, abandonar a família para viver para si, né? Sua família não importava, o que importava eram os seus anseios de vida pessoal. Então ele abandona a família para viver algo pessoal, sem interferência de pai, de mãe, de irmãos ou de qualquer outro parente. Não que a pessoa não possa ter projetos pessoais, mas no caso aqui, a verdade é essa bem aqui, ó. Muitos abandonaram a família, um projeto coletivo, para viver para si um projeto egoísta, não um projeto pessoal, que através desse projeto pessoal possa abençoar pessoas, mas um projeto egoísta, né? Alguém que pensa apenas em si mesmo. Inclusive aqui, ó, a gente pode citar aqui uma referência, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, porque lá o que Paulo vai dizer a Timóteo é o seguinte, vamos ver lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Sabe, porém, isto nos últimos dias que soberão tempos difíceis ou trabalhosos, pois os homens serão egoístas, em outras versões, amantes de si mesmo. Então eu posso colocar aqui essa referência para corroborar esse pensamento reflexivo. Aqui eu coloco 2 pontos, né? E aqui eu já acrescento aqui, eu sempre gosto de colocar em negrito os versículos e na cor vermelha que dá um destaque, né? Que a gente pode, né, colocar o itálico. Isso tudo é uma forma para ajudar vocês também a construir o esboço de vocês. Vamos para o terceiro ponto. No filho pródigo, nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir seus sonhos. Então vamos lá, vamos voltar à conexão do esboço, um esboço em harmonia, cronologicamente organizado. Então vamos lá, reconstruir sua vida, tá de acordo com o tema geral, reconstruir sua família e agora reconstruir seus sonhos. E aqui é bem delicado levar o ouvinte à compreensão. Usando aqui o versículo 13, eu não sei se é esse versículo mesmo, deixa eu ver, não é o 13, tá? Ali é o 16, porque eu copiei, colei e acabou repetindo. Ali, botei em destaque, desejava. Vale lembrar que sonhos também são desejos, são definidos como... Eu tenho até uma mensagem no meu livro de esboço que eu falo o que significam sonhos. Sonhos são projetos, são desejos, e tem outras definições lá que agora eu não lembro no momento. Então ali desejava ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui eu coloco no subtópico 3, no primeiro subtópico 3, o seguinte: ele estava tão longe de realizar sonhos, mas tão longe, vou até colocar em negrito, destacar aqui, tão longe de realizar sonhos, que nem mesmo conseguia satisfazer. Aliás, eu vou desfazer esse aqui e deixar esse aqui em destaque. Nem mesmo conseguia satisfazer os seus mais simples desejos. Ou seja, ele desejava comer, alimentar-se, né? Ninguém lhe dava nada ou não lhe davam nada do que ele desejava. Lhe privavam de um desejo obsoleto. Então, esses tipos de frases é para que eu lembre ali o tipo de reflexão. Então, veja bem, ele tinha um desejo pequeno, um desejo obsoleto, um desejo totalmente superficial, se alimentar com comida de porcos, né, com as alfarrobas dos porcos. E ninguém lhe dava nada. E agora, um homem que não conseguia realizar nem mesmo os pequenos desejos, estava precisando reconstruir os seus grandes sonhos. E note que, mesmo sendo um projeto egoísta, ele tinha um sonho de viver bem. Só que o viver bem, por ele, foi definido de forma errônea. E é o que acontece com muitas pessoas que acham que viver bem é viver dissolutamente, e esse filho acaba vendo que essa não é a realidade. Quarto ponto. No filho pródigo, nós temos o retrato de alguém que precisava reconstruir seus projetos. Embora sonhos e projetos pudessem ser conectados como a mesma coisa, mas nós também podemos aí fazer uma distinção, uma separação. Olha só o texto base para isso. Já não sou digno de ser chamado teu filho,
trata-me como um dos teus trabalhadores. Aí eu coloquei aqui, ó, isso tudo aqui, irmãos, não vem do homem. Isso aqui é fruto do quê? Fruto da busca ao Senhor, da leitura bíblica constante, né, do estudo. E quando a gente lê, busca, pede graça, pede iluminação, né, para Deus iluminar nossa mente, faz a oração do salmista: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Deus, em sua bondade e misericórdia, e visando em seus propósitos alcançar pessoas através da vida de mensageiros, porque há muitos e excepcionais mensageiros, ele ilumina a nossa mente para gerar esses pensamentos reflexivos, né? E aqui, ó, antes, né, o filho, esse filho antes vivia um projeto de filho, de herdeiro, mas agora busca viver um projeto de escravo. Será que ele precisava reconstruir seus projetos? Ele não quer mais ser filho, não quer mais ser herdeiro. Ele agora quer ser escravo. Trata-me como um dos seus escravos, dos seus trabalhadores. Eu não quero nem sentar na mesa. Eu não quero nem viver os privilégios de filho. Ou seja, ele estava num estado tão crítico que não pensava em reconstruir de forma certa os seus projetos. Não pensava em reconstruir de forma grande. Quantas vezes nós não estamos assim, né? E agora o Espírito Santo me faz pensar que em algumas orações minhas eu também pensei como esse filho, né? Quantas vezes eu já disse, e principalmente nos últimos meses, eu tenho dito: Senhor, eu quero ficar num canto, quem sabe tendo a oportunidade de ensinar numa escola dominical, ou ajudar através da internet, enfim, construindo, né, projetos menores quando Deus tem projetos grandes. E eu creio que você que está aqui acompanhando esse vídeo, essa palavra é para você também, porque no momento em que a gente está construindo o esboço, a mensagem, primeiro Deus fala conosco, né? Aqui está a maravilha, a espada de dois gumes, corta para cá, corta para o lado de lá também, mas antes corta para cá. E aqui nós temos o quinto tópico, um esboço, um sermão com 5 tópicos, e eu creio que vai acrescentar mais um. E aí, no quinto tópico, nós vamos entrar agora nessa reflexão de reconstrução interna. Veja bem, vamos agora a algumas lições sobre reconstrução, vamos corrigir, encontradas neste texto e na vida do filho pródigo, que é os versículos iniciais, né, versículos 17 a 19, que estão lá no início do esboço, bem aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. 5.1. Aquele filho precisava reconstruir sua vida. Esse 5.1 aqui é uma conexão para as lições, tá? Essa parte bem aqui do esboço, ela cria uma ponte, uma transição com uma conexão com o restante desse tópico, ok? Nós temos algumas lições, ok? Mas para chegar a essas lições, nós fazemos aqui a seguinte declaração: aquele filho precisava reconstruir sua vida, sua família, seus sonhos e projetos. Mas, antes de reconstruir, ele vai precisar reconstruir-se a si mesmo. Vamos aqui dar destaque, ok? Ou seja, passar por uma, faltou aqui, passar por uma reconstrução interna. Vamos dar destaque em tudo aqui, ó. Passar por uma reconstrução interna, beleza? 5.2, vamos logo deixar aqui já formatado. Vocês vão acompanhando aí, como eu gosto de deixar tudo organizadinho, não só mesmo digitar não, mas organizar. Às vezes a correria tá grande e não dá para fazer tudo isso aqui, mas a anotação tem que fazer. E no texto lido estão os passos de uma reconstrução interna, ou seja, lembra dos versículos 17 a 19? Então lá estão os passos de uma reconstrução interna. Vamos lá, começar. Vamos logo aqui deixar esses tópicos aqui também bem bonitinho. Estou formatando aqui ao vivo com vocês. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Você que chegou por aqui por esse canal, tem muito conteúdo bom.
Tem mensagem, tem playlist com mensagens que Deus nos deu, maravilhosas. E a minha área é essa, a área de construção de esboço foi um presente que Deus me deu. Eu amo escrever, amo fazer isso aqui. E esse trabalho tem auxiliado pastores, pregadores, principalmente aqueles que têm a humildade de aprender com outros. Eu aprendo muito quando estou ouvindo outros pregadores, principalmente se forem bíblicos e responsáveis, né? Isso é assunto para outro vídeo. Vamos lá. Então, quais são os passos de uma reconstrução interna de acordo com o texto? De acordo com o texto. Primeiro, e caindo em si. Isso aqui se refere a um pensamento reflexivo. Uma outra coisa que me vem à mente agora para dizer para vocês é o seguinte. Eu poderia, sim, colocar alguns versículos aqui, pesquisar, mas muitas vezes apenas colocar essa frase quando nós estamos pregando o sermão, expondo o sermão, esses versículos vêm na nossa mente na hora, o Espírito Santo nos faz lembrar, mas nos faz lembrar porque nós já lemos. Então, por exemplo, se eu estivesse pregando nesse exato momento e colocasse e caindo em si, falasse de pensamento reflexivo, eu poderia usar aqui dois textos, Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste. Pensamento reflexivo, ok? Ou Ageu, deixa eu só ver aqui, ó, que eu vou ver pela Bíblia para não errar aqui com vocês. Ageu, capítulo de número 1, né? Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Aí no versículo 5, olha o que é aqui, eu queria chegar aqui, ó, versículo 5, olha o que Deus usa o profeta Ageu para dizer. Eu vou colocar até aqui para você acompanhar comigo. Ageu, capítulo 1, versículo 5. Ó, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Isso aqui é pensamento reflexivo. Deus está orientando através do profeta o povo a refletir. Considerem. Considerem o quê? Vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não chegam para se fartarem. Bebem, mas não dá para saciar. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. O que recebe salário recebe para pôr num saquetel furado. Aí Deus, mais uma vez no versículo 7, ó, considerai o vosso passado. Isso aqui eu não sei se vou citar quando eu for pregar a mensagem, tá? É claro que o vídeo vai ser publicado. Quando o vídeo for publicado, eu já falei isso, eu já tenho pregado a mensagem. Mas não sei se vou citar, mas é apenas para aqui a gente fortalecer os pensamentos, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, o primeiro passo, caindo em si, que é pensamento reflexivo. Quem pensa, quem reflete, cai em si, com certeza está dando o primeiro passo para uma reconstrução interna. Levantar-me-ei. Isso aqui se trata de uma decisão urgente. Ou a gente decide, ou as coisas podem piorar para as nossas vidas, né? Ou só se agrava os problemas que a gente tem. Com que eu poderia fortalecer? Tudo que eu disser para vocês está vindo agora na minha mente. Eu não tenho nada anotado aqui à minha volta. Eu estou sentado aqui no meu cantinho. Eu estou fazendo com vocês aqui. Eu tô, na verdade, expondo o meu momento de estudo com vocês. Estou expondo aqui o meu momento. Eu não sei quantos vão assistir esse vídeo, mas eu dou glória a Deus por aqueles que assistirem, sejam poucos, sejam muitos, inclusive para que, se você, porventura, recebeu algo, entendeu que isso aqui deve ser compartilhado, compartilhe com outras pessoas, destacando o que você aprendeu aqui, ok? Na decisão, gente, eu poderia citar o texto, não sei se é de 1º ou de 2º Reis, que fala daqueles 4 leprosos. É claro que eu iria pesquisar, né, sobre os 4 leprosos. Aqueles 4 leprosos que eles disseram, olha, se nós ficarmos aqui, morreremos de fome. Se entrarmos na cidade, morreremos de lá também, a espada, a guerra vai nos alcançar. Então, vamos nos levantar e entrar na cidade. Se a morte está de ambos os lados, vamos tomar uma decisão, pelo menos para a gente não morrer aqui parado sem decidir. Às vezes alguém fala comigo, pastor, eu não tenho força para voltar para a igreja. Alguém que está afastado, né? Eu não tenho força para isso ou para aquilo. Veja bem, quando a gente desvia, Deus o livre, a gente é só a forma de falar. Quando uma pessoa desvia, quando uma pessoa para, ele não pede força para desviar nem para parar. Ele apenas decide que vai fazer isso. Então, antes de buscar força, eu preciso estar decidido. Porque com a decisão
vem para mim a força que eu preciso da parte de Deus. Então, levantar-me-ei, ou seja, eu decido me levantar. Isso é uma decisão da parte daquele moço e é o segundo passo para uma reconstrução interna. Irei ter com meu pai. Isso aqui é um caminhar na direção eficaz. Não adianta só cair em si, ou seja, pensamento reflexivo. Não adianta só levantar, ou seja, ter uma decisão urgente, mas precisamos caminhar na direção que vai resolver o problema, na direção eficaz. Se não caminharmos na direção eficaz, o levantar, aliás, o refletir e o levantar, de nada vão valer. Porque tem muita gente que reflete, se levanta, mas caminha para a direção errada. E aqui eu faço um adendo, né, nesse terceiro, na letra C, né, do segundo subtópico do ponto 5. Sua ida até o pai também tinha como propósito reconstruir o relacionamento. Então, quando ele diz assim, irei ter com meu pai, ele está indo, caminhando na direção eficaz para reconstruir de volta o relacionamento com quem de fato pode trazer a reconstrução da sua vida, sua família, seus sonhos e seus projetos. Glória a Deus. E por fim, o quarto e último passo é: direi, pai, pequei. E isso aqui, você já sabe, né? Tá bem do lado. Isso aqui é reconhecimento. Reconhecimento. Aí você pode colocar aqui o Salmo 32, o Salmo 51, Provérbios 28:13, né? Salmo 32, principalmente, quando o salmista diz assim, ó: enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, em seca de verão. Mas disse: confessarei ao Senhor o meu pecado, e tu perdoastes a minha iniquidade. Veja que o reconhecimento traz o perdão traz a reconstrução interna. Então nós temos aqui 4 passos para a reconstrução, todos baseados no texto, nos versos 17 a 19, né? E agora você vai acompanhar comigo o sexto tópico que vai caminhar para a conclusão e aplicação, né, do que ganha ou do que recebe aquele que busca a reconstrução. Então vamos lá, meus queridos. Vamos finalizar esse. Estou fazendo um outro vídeo, né, uma terceira parte. Então você vai ver que esse vídeo está dividido aí em 3 partes. Então vamos lá. Explicando para vocês aqui, ó. Eu coloquei aqui algumas coisas no meu rascunho. Coloquei aqui no meu rascunho um pensamento. E aqui eu coloquei 3 aplicações sobre o fato de cair em si. Inclusive eu vou tirar isso daqui, porque isso aqui vai ficar para cá, para a conclusão, tá? E aqui está últimos pontos. Inclusive eu estava pensando aqui, ó, quem cai em si e busca se reconstruir por dentro, porque ele ainda estava buscando, né? Então vamos lá. Quem cai em si e busca se reconstruir por dentro será avistado de longe. Então vamos lá. Agora nós vamos formar aqui o último ponto, né? E a gente vai formar assim, ó. No texto lido ou, vamos lá, no texto que narra esta linda história, vemos o que acontece com quem cai em si e busca reconstruir-se por dentro. Aí agora vamos procurar os versículos, né? Porque tá bem aqui, ó. Quem cai em si e busca reconstruir por dentro, e busca se reconstruir por dentro, será avistado de longe, né? Vamos ver se a gente encontra aqui. Vamos voltar para Lucas 15, né? Lucas 15.
Vamos lá, qual é o verso que diz isso? E levantando-se foi ter com seu pai ainda de longe, quando seu pai o avistou. Então tá aqui, ó. Nós vamos colocar verso 20, ok? Quem cai em si, deixa eu colar bem aqui, e busca se reconstruir por dentro, como de ser, e busca se reconstruir por dentro, será abraçado imediatamente. E correndo o abraçou e o beijou. Nós podemos trocar aqui esse abraçado por acolhido, né? Imediatamente, ou seja, o pai não vai perder tempo em acolhê-lo, né? Quem cai em si e busca se reconstruir por dentro, será plena e abundantemente restituído. Aqui, ó, versículos 22, 23 e 24. Né? Isso aí depois a gente cita lá, né? 22 a 24. Vamos já formatar direitinho, tá bom? Então vamos lá. No tópico 6, onde a gente aqui vai colocar em negrito, vai destacar em azul, no texto que narra esta linda história, vemos o que acontece, isso aqui é escrever rápido, né? Acontece com quem cai em si e busca reconstruir-se por dentro. Aí eu posso colocar aqui, ó, se não, vamos colocar um ponto e colocar aqui, ó, se não, vejamos, 2 pontos. Agora sim, nós vamos, ao invés de botar aqui, vamos botar os pontos, né? 6.1, e aí tem aqui, ó, quem cai em si e busca se reconstruir por dentro, aí eu destaco aqui, ó, será avistado de longe. E aí é claro que isso aqui depois a gente faz uma aplicação, né? O pai está te avistando de longe, porque hoje você resolveu cair em si e buscar reconstruir-se por dentro. Receba! Só para descontrair, né? 6.2, né? Vamos lá, quem cai em si e busca se reconstruir por dentro será acolhido imediatamente. Deixa eu ver que texto nós poderíamos lembrar para colocar aqui. Acolhido imediatamente. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Me lembrar aqui um texto de alguém que foi acolhido imediatamente. Muito bem, eu fiz uma pesquisa rápida aqui para fortalecer, né, esse ponto aqui, esse subtópico aqui, e encontrei esse texto de Jeremias 4:1. Em algumas Bíblias vai estar Jeremias 3:25, viu? Mas na maioria Jeremias 4:1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando, ou seja, serás acolhido. Eu não vou te deixar vagueando, desamparado, eu vou te acolher. Então eu vou até colocar aqui Jeremias 4:1, depois a gente fortalece com outros para não ficar muito grande, que o vídeo já está ficando bem extenso, né? Vamos ao subtópico 3. Subtópico 3, vamos ver o que tem aqui. Quem cai em si e busca se reconstruir por dentro será plena e abundantemente restituído. Ok? Ok. E aí nós temos aqui os versículos 22 e 24, que serão os versículos que vão fechar essa restituição, né? E aí nós podemos colocar aqui conclusão. É claro que essa conclusão, deixa eu explicar. Esse tipo de conclusão que eu coloco no esboço não indica que será essa de fato a conclusão que nós vamos fazer no momento que estiver pregando a mensagem. Eu deixo esse tipo de conclusão para que as pessoas que usarão o esboço através de um livro, ou quem sabe através até desse vídeo, ou alguém que me pede um esboço nesse sentido, ele tenha o esboço completo. O trabalho dele vai ser só estudar a Bíblia, pesquisar, ler e buscar entender, ok? Então, na conclusão, eu botei, ó, bastou uma reconstrução interna, uma reconstrução de si mesmo,
para que ele começasse a contemplar a reconstrução de sua vida, de sua família, de seus sonhos, de seus projetos e viver coisas extraordinárias. É isso que Deus tem para você que deseja reconstruir. Pronto. Você que deseja construir. Conclusão, ok? Então aqui eu só já deixo aqui em negrito. Aqui eu já deixo em negrito, coloco na cor para destacar. Eu deixo isso aqui para, na hora de visualizar o esboço, a gente poder visualizar cada ponto, se lembrando ao que se refere as cores, entendeu? E a gente já sabe que isso aqui se trata dos pontos e dos subtópicos. Então, tá aqui, esboço pronto, mensagem concluída. O que vai acontecer agora, pastor Max? No meu caso, né? O que eu vou fazer? Eu vou reler de novo, vou tentar memorizá-lo, guardá-lo no coração, mas óbvio que vou levar o tablet com as anotações, eu gosto de levar. Né? Eu sempre digo o seguinte, que eu me dou melhor escrevendo do que pregando. Né? Se eu lembrasse, na hora de pregar, de tudo aquilo que Deus me concede quando eu estou produzindo uma mensagem, seria tão bom, né? Mas Deus não permite isso por quê? Porque isso é a limitação humana, é para o homem não se achar, não se sentir só porque conhece muita Bíblia, sabe muita referência, acabar se sentindo algo ou alguém superior aos demais. E não é assim, nós somos servos e só temos alguma coisa porque Deus é quem nos dá, quem nos concede, ok? Então, o esboço pronto. Eu não vou recapitular ele, eu só vou passar aqui para você ver, ó, ele aqui. Quando você assistir, eu já preguei. E quero convidar, inclusive, você para participar lá na congregação do Jardim Rocim, né? Será o mês inteiro desse tema, reconstruindo vida, família, sonhos e projetos. Então, tá aqui, né, os 6 pontos do esboço, né? E os meus ouvintes não vão saber que tem 6 pontos, porque a gente vai discorrendo a mensagem ali. E se você gostou, mais uma vez eu peço, compartilhe, deixe seu like e principalmente comentários para que o vídeo se torne relevante a outras pessoas. Beijo no coração, tempo de reconstruir, reconstrua-se antes de reconstruir. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor.